Pessoal, a gente vai começar a nossa aula de revisão de história, certo? O segundo ano. Beleza? Lembrando que a gente vai ter em breve as avaliações. Ok? A gente vai começar essa aula de revisão vendo alguns dados que eu tinha visto com vocês bem, acho que na primeira ou segunda aula a gente viu esse conteúdo aqui relacionado aos povos pré-colombianos. Expliquei para vocês que esses povos a gente chama de pré-colombianos porque são povos que viveram, já habitavam o continente da América Central, América do Norte e América do Sul, certo? Muito antes da chegada de Cristóvão Colombo, muito antes da chegada dos europeus, certo? Os povos pré-colombianos, a gente pode dividir eles em três: Incas, Maias e Astecas, certo? Então, tá aí uma tabelinha com as principais informações relacionadas aos Incas, os Maias e Astecas. Vocês podem observar que logo abaixo do nome dos Incas, dos Maias e dos Astecas tem a provável data do surgimento e desenvolvimento deles e o fim, certo? Quando houve o declínio desses povos. Ok? Então, pessoal, é o seguinte, vamos começar aqui pelos Incas. A localização geográfica dos Incas. A região dos Andes, a região andina, atuais: Peru, Bolívia, Colômbia, Chile e Equador. Eu falei para vocês que essa região andina aqui a gente pode chamar também de Cordilheira dos Andes. Então, os Incas habitavam, professor, a Cordilheira dos Andes, certo? A região andina. Essa região aqui é montanhosa, chama Cordilheira porque é um conjunto de montanhas, certo? A economia dos Incas era baseada na agricultura, e eles desenvolveram um sistema de terraços agrícolas, certo? Onde eles construíam nas montanhas degraus, certo? Nas encostas das montanhas, degraus. Por quê? Obviamente, o espaço que eles tinham para plantar não era um espaço adequado para a agricultura. Eles habitavam uma região montanhosa. Então, eles criaram um sistema para criar degraus, terraços, para poder plantar. Esse tipo de agricultura é usada nessa região até hoje. Além da agricultura, eles também domesticavam animais, certo? Esses animais serviam tanto para alimentação como para retirar o pelo, certo? Para usar os animais para fazer roupas, certo? Que era uma região fria. Os principais animais, a lhama e a alpaca, certo? A lhama, inclusive, é uma parente genética do camelo. A política era uma monarquia absoluta teocrática. Vocês vão observar que esse sistema político aqui da teocracia ele vai se repetir. O que quer dizer com isso? O governante, o monarca, rei, imperador, ele tinha um poder político e ele tinha um poder religioso. Em algumas dessas civilizações, ele era considerado um próprio Deus, certo? Um ser sobrenatural. Ok? Os Incas, a capital do Império Inca é a cidade de Cusco. Ok? A sociedade era uma sociedade hierarquizada, ou seja, haviam camadas sociais. Vocês vão observar que tanto nos Incas, como os Maias, como os Astecas, a sociedade também era hierarquizada. O importante da gente entender com relação à sociedade hierarquizada é que esses povos eles já tinham um Estado, certo? Já tinha uma formação de um Estado. Eles já não eram nômades, eles eram sedentários, agricultores, criadores de animais, certo? Então, isso daí são características que levam a propriedade privada em si, a existência de propriedade privada, faz com que se forme uma sociedade hierarquizada, hierarquias sociais.
Alta sociedade, baixa sociedade, camadas sociais distintas, certo? A cultura dos incas, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, certo? Uma prática da religião inca eram sacrifícios humanos, certo? Eles souberam desenvolver a matemática, certo? Embora não desenvolveram a escrita, certo? Desenvolveram muito bem a matemática. Como é que eles se comunicavam de forma escrita, de forma visual, através de desenhos? Trabalhavam com metais como ouro e prata. Eu gosto bem de lembrar essa questão aqui das características da cultura e economia, é que esses povos pré-colombianos, eles já não viviam em um ambiente, já não viviam em um tempo histórico da pré-história, já viviam a Idade Antiga também, certo? Então, muitas dessas características culturais que a gente vê aqui nos povos pré-colombianos, nós vamos ver também, aliás, nós já vimos nas primeiras sociedades, lá quando a gente estuda o primeiro ano, Egito, Mesopotâmia, a gente vai ver algumas dessas características, certo? O declínio da sociedade inca veio em 1532, quando Francisco Pizarro, certo? Capturou o líder inca, Tauapa, certo? Então, você já nota aqui uma dominação espanhola responsável pelo declínio da sociedade inca. Vamos ver a característica aqui dos maias. Habitavam na América Central, a chamada Península de Yucatán. Já tinha explicado para vocês que península é um avanço de terra sobre o mar, certo? A gente chama de acidente geográfico. Essa região da Península de Yucatán é mais ou menos onde hoje é a Guatemala, o Belize, El Salvador, Honduras e parte do México, certo? Assim como os incas, os maias também tinham a agricultura como atividade econômica, certo? Eles não tinham essa preocupação com o tipo de terra com o tipo de terra em que plantar como os incas tinham, certo? A agricultura desses povos, é até importante citar, era baseada em cereais, frutas, certo? Milho. Então, a base da agricultura desses três povos, são milho. No caso dos maias também inclui o cacau, certo? Que era visto como um objeto religioso, um fruto religioso, certo? Então, maias habitavam a península de Yucatán, tinham a agricultura como base econômica, a política. Eles nunca formaram um império unificado, certo? Então, isso daí leva à segunda observação, que é a formação de cidades-estado. Eu sempre gosto de lembrar aos meus alunos que o interessante é que muitas dessas características que a gente vê na América Espanhola, certo? Do outro lado do Atlântico, a gente vai ver também nas primeiras civilizações lá do Oriente, lá da África, como o Egito, como a Mesopotâmia, certo? Então você observa quilômetros de distância e sistemas políticos, sistemas sociais idênticos, certo? Por exemplo, Mesopotâmia e a Grécia Antiga também vão aplicar sistemas não unificados, de poder não unificado, certo? As chamadas cidades-estado. Essas cidades-estado, elas tinham autonomia militar, autonomia econômica e política, certo? Então, tá aqui as três principais cidades-estado: Palenque, Tikal, Chichén Itzá, certo? A sociedade, assim como os incas e os astecas, era hierarquizada. Assim como os incas e os astecas, eles também, os maias, eram politeístas, animalistas. O que quer dizer animalistas, professor? Eles adotavam, os deuses que eles adotavam tinham formas animais, certo? Religião e guerras, lutavam pelos deuses em nome dos deuses, certo? Assim como os incas, os maias também tinham sacrifícios humanos. Embora
a visão de sacrifícios humanos para os incas e para os maias sejam diferentes, ambos tinham essa prática. Um povo, eles acreditavam que esses sacrifícios humanos é para glorificar, para agradar as divindades, certo? Outro povo dizia que esses sacrifícios humanos era para absorver o poder dos guerreiros que eram derrotados, certo? Então eram visões diferentes dos humanos. Eu citei, inclusive, para vocês aquele filme do Mel Gibson, Apocalipto, que o protagonista do filme, ele vai ser sacrificado lá por aquele povo que vai dominar ele, que vai capturar ele, certo? E ele vai ter o sacrifício dele impedido quando o sol entra quando o sol, a lua tampa o sol, certo? Então, tanto os incas como os maias, como os astecas também, vão ter os sacrifícios humanos. Eles vão desenvolver os maias o calendário em 365 dias, e uma escrita pictográfica, certo? Então, aqui, os maias já vão desenvolver uma forma de escrita. O declínio dos maias, por volta do ano 900, os maias abandonam suas cidades, doenças, fome, secas, certo? Isso daqui vai ser resultado direto da presença dos espanhóis na América, certo? Já os astecas aqui habitavam o atual México, embora esses povos aqui, ó, incas, América Latina, maias, América Central, astecas, a América do Norte, certo? Então, os mexicanos são descendentes diretos dos astecas. Tinham também a agricultura como base econômica, os chipampas, falei para vocês que eram ilhas flutuantes, certo? Porque os astecas, a cidade deles, Tenochtitlan, ela fica praticamente em cima de um lago, certo? Então, com uma forma de plantar, eles criavam esse sistema de chipampas, certo? Que eram ilhas flutuantes para eles poderem plantar, certo? Também uma agricultura baseada em cereais e frutas. A monarquia era absolutista e era teocrática, assim como os incas, certo? O imperador era considerado um deus. Como eu já tinha citado aqui, a principal cidade do Império Azteca, Tenochtitlan, certo? A sociedade era hierarquizada, politeísta, eles eram zoomórficos e antropomórficos. O que quer dizer com isso? Zoomórficos, antropomorfismo. Zoomorfismo e antropomorfismo. Zoomorfismo, zoo vem de animais, morfismo. Os deuses tinham formas de animais. Já o antropomorfismo, os deuses tinham formas de homem, homem, certo? Também praticavam sacrifícios humanos, também tinham uma escrita pictográfica, símbolos. O calendário também era um calendário de 365 dias, certo? Um calendário do Sol. E o declínio dos astecas veio com o Hernán Cortés, quando ele derrotou o imperador Montezuma, em 1520, certo? Então, a gente observa aí que esses três povos pré-colombianos, eles tinham características semelhantes, formas de sociedade semelhantes, culturas semelhantes, certo? E uma coisa em comum desses três povos foi a presença dos espanhóis, dos colonizadores espanhóis, para o declínio, certo? Para a extinção desses povos. É claro que hoje existem descendentes, que hoje existem aquelas pessoas que são descendentes desses povos, mas a sociedade, o Estado formado por esses três povos foi extinto com a chegada dos espanhóis. Então a gente pode dizer que a responsabilidade pela extinção da organização desses três povos, incas, maias e astecas, foi com a colonização espanhola, certo? Então, eis aí as características dos povos pré-colombianos. Então, a gente vê aqui alguns pontos da colonização espanhola, para a gente ser um pouquinho mais rápido, certo? Etapas.
1492, Colombo chega à América. 1521, Cortés domina o Império Azteca. 1533, Pizarro domina o Império Inca, certo? Neste processo, temos violência, alianças e doenças, certo? Alguns espanhóis, algumas lideranças espanholas se aliaram por um certo período a esses povos pré-colombianos para obter benefícios, é claro, e depois romperam essas alianças e passaram a ver esses povos como inimigos. A sociedade na colonização espanhola era formada pelos chapetones, que eram altos cargos brancos e espanhóis, então os chapetones eram os dominantes. Os crioulos, que eram os proprietários rurais, descendentes de espanhóis também. Os mestiços, trabalhadores explorados e homens livres. Os indígenas, que tinham um trabalho forçado. E os escravos africanos, que é importante a gente citar aqui, que tanto na colonização espanhola, como na colonização inglesa, como na colonização portuguesa, houve presença de escravidão africana, certo? A economia base era a mineração, aqueles povos incas, maias e astecas, eles tinham regiões que eram ricas em minérios, certo? Metais preciosos. A encomenda, exploração dos indígenas pelas autoridades espanholas. Os nativos eram pagos através da catequização, então aqui a gente já vê uma destruição cultural, um fim da cultura religiosa, o processo de declínio da cultura religiosa dos povos pré-colombianos, certo? Através da catequização, certo? Do cristianismo chegando. Também temos a mita, os nativos tinham que trabalhar 3 dias por semana para os espanhóis. Então, além de sobreviver, de plantar para si mesmo, certo? Eles começam a ter que trabalhar para os espanhóis. O importante da gente observar aqui é que esses povos pré-colombianos, eles não tinham um contexto capitalista, que é o capitalismo colonial, certo? O capitalismo com o comércio marítimo, capitalismo mercantilista, certo? Aqui, os espanhóis, eles passam a introduzir esse sistema capitalista de lucro, sistema esse que não tinha. Administração, como é que eles administravam? Os portos únicos para evitar o contrabando e ataques de piratas, principalmente ingleses também. O sistema de impostos, Conselho das Índias, responsável por nomear quem ia governar e administrar. Ou seja, mesmo a monarquia espanhola estando lá na Europa, do outro lado do Atlântico, eles buscavam controlar a colonização aqui na América. Certo? Regiões estratégicas são divididas em 4 vice-reinos independentes em si: vice-reino da Nova Espanha, vice-reino da Nova Granada e vice-reino do Rio do Prata. Certo? Esses vice-reinos, no decorrer do tempo, vão ser importantes para a formação dos países que a gente tem na América Central e na América do Sul. As demais regiões vão ser chamadas de capitanias, administradas pelos capitães gerais. Então, não foi só no Brasil que tiveram as capitanias, na colonização espanhola também. A gente tem a presença do sistema plantation. Esse sistema plantation aqui é essencial para que vocês saibam um pouco mais sobre o sistema colonial na América, certo? O sistema plantation vai estar presente na América do Norte, na América Central, na América do Sul, certo? Com a colonização inglesa, espanhola e portuguesa, onde as características desse sistema é o latifúndio, as grandes propriedades rurais, uma produção voltada para o mercado exportador, ou seja, boa parte da produção era voltada para ir para a Espanha, certo? Ser exportada. A agricultura era de monocultura, ou seja, geralmente eles plantavam somente um produto para não ter muito trabalho. Esse produto era exportado: cana-de-açúcar, algodão, tabaco, certo?
O principal sistema de trabalho era o sistema escravista, seja com índios ou com negros escravos africanos, certo? Então, eis aí as características do sistema plantation. Isso aqui é uma coisa para vocês aprenderem desde o fundamental, chegar no ensino médio já sabendo sobre o sistema plantation, certo, pessoal? Antes de tudo, da gente ver a parte da colonização da América inglesa. Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida com alguma coisa que o professor falou? Vocês querem que eu repita alguma coisa? Se eu não entendi, repete de novo. Vamos ver de novo esse slide que eu não entendi. Podem tirar. Alguém aí, alguma alma, algum ser bondoso, responda aí se entendeu direitinho. Se eu falei rápido demais. Ou tá todo mundo assistindo a novela? Rapaz, como é que pode um negócio desse? Você quer que fale no áudio? Eu posso Sim. falar lá no chat. Tá bom a explicação, tá? Para entender bem direitinho. Tá certo, gente. Então, ó, mais uma vez explicando para vocês. Aqui a gente viu a parte da Espanha, certo? Esse slide em si que está aparecendo na tela de vocês, ele é esse sistema aí, ó, de ladinho, sistema de exploração agrícola colonial. Ele vai existir tanto na colonização dos espanhóis na América, como na colonização dos ingleses, como na colonização dos portugueses, certo? Os portugueses dominando a América, sistema plantation. Os espanhóis dominando a América, sistema plantation. Os portugueses dominando a América, sistema plantation. Certo? É claro que vão haver as modificações. Por exemplo, a colonização portuguesa e a colonização espanhola foram só colonização de exploração. Já a colonização americana, certo? A colonização na América do Norte, a colonização inglesa, vai se dividir em colônias de exploração e colônias de povoamento. Certo? Isso daí vai ser essencial para o desenvolvimento do país depois. Para a América ser, para os Estados Unidos serem muito mais avançados e ricos do que a gente. Então aí vamos falar da colonização da América Inglesa. Como eu acabei de dizer para vocês, a colonização da América Inglesa vai ser dividida em duas. As colônias do centro-norte, as colônias do norte e colônias do sul. Essa colonização também vai ser diferente um pouquinho, porque a colonização da América Espanhola e a colonização da América Portuguesa foram colonizações essencialmente de exploração. O povo chegou aqui na América, os espanhóis e os portugueses, para explorar, para lucrar, certo? Porém, na América Inglesa não foi bem assim. Tiveram pessoas que colonizaram, os pioneiros, certo? Na colonização da América Inglesa, que não vieram só para explorar, vieram para habitar também. Então há essa diferença na colonização da América Inglesa para a América Espanhola e Portuguesa. Então, dois tipos de colônia: colônias do norte e colônias do sul. Colônias do sul de exploração, colônias do norte de povoamento. Eu gosto sempre de falar para os meus alunos que é importante você ver como as características da colônia de povoamento são diferentes, contrárias às características da colônia do sul. Qual é o bizu disso daqui? O bizu disso daqui é que se você aprende as características de um, fica fácil para você lembrar as características do outro, certo? Você não necessariamente precisa decorar as características do outro, aprender, decorar, não existe decorar em história, certo? Então, colônias do norte, colônias de povoamento, mão de obra livre e assalariada, nas pequenas propriedades de terra, propriedades rurais, onde a família própria trabalhava, certo? Era voltada para o mercado interno. Então, o que essas famílias plantavam, elas plantavam para elas próprias sobreviverem, para a sobrevivência delas, certo? O resto, os excedentes, elas vendiam nas pequenas cidades, nos pequenos vilarejos, certo? Nas pequenas vendas, nas bodeguinhas, beleza? O tipo de produção era policultura,
vários produtos, porque se é uma produção voltada para o consumo daquelas próprias famílias, proprietárias de terra, então eles tinham que produzir várias coisas. Eu sempre falo, gosto de lembrar, falar para os meus alunos que isso aqui parece muito com aquelas plantações que antigamente a gente via no interior. O vovozinho tem lá a propriedade de terra dele, que ele sobrevive da terra dele, ele é um pequeno agricultor. Ele planta só uma coisa? Antigamente, hoje não. Certo? Hoje o vovozinho já tem outra ideia, ele vende o produto dele na cidade, certo? Com o dinheiro ele vai e compra o resto das coisas que ele precisa, mas antigamente não era bem assim. Ele plantava várias coisas, criava animais, plantava milho, plantava feijão, tinha uma na hortazinha dele, a pequena hortazinha dele no fundo da casa, do terreno onde colhia frutas, certo? Então era muito semelhante. É a mesma coisa? Não é, mas é semelhante, certo? Então, colônias do norte, colônias de povoamento, mão de obra assalariada e livre, pequenas propriedades rurais, a gente chama de minifúndios, né? O mercado era voltado para o mercado interno, o excedente, só o que sobra que ele vai vender. E era policultura, vários produtos, certo? Já as colônias do sul, contrário. Se as colônias do norte eram de povoamento, as colônias do sul de exploração. Se a mão de obra nas colônias do norte era livre e assalariada, nas colônias do sul era escrava, certo? Escravo não é livre. Escravo não recebe salário. O tipo de propriedade das colônias do sul eram os latifúndios, colônias do norte minifúndios, colônias do sul latifúndios, grandes propriedades de terra. O tipo de economia voltada para o mercado externo, para a exportação, certo? Isso daqui, pessoal, é um resumo do plantation, que eu acabei de falar para vocês. Monocultura, um produto só, certo? Para quê? Para render mais, para produzir mais e para lucrar mais, certo? Para não ter trabalho em cuidar de várias plantações, de vários tipos de produtos. O plantation trata-se de um modelo de produção organizado a partir do latifúndio, monocultura, exportação e trabalho escravo. Então, eis aí a colonização da América Inglesa. Uma colonização diferente das outras, certo? Que tinha dois tipos de colonização, duas vertentes. As colônias de povoamento e as colônias de exploração, norte e sul. Beleza? Outra coisa interessante para a gente observar nessa colonização da América Inglesa, principalmente quando a gente fala de colônias de exploração, colônias sulistas, certo? É o comércio triangular. O que quer dizer esse comércio triangular, professor? Se você olhar aqui as setinhas, você vai observar que essas setas aqui têm formato de triângulo, ou seja, a movimentação de produtos era feita de forma, rotas triangulares pelo Oceano Atlântico, certo? Então a gente observa aqui, ó, que saíam das colônias de exploração madeira e gado, saía alimentos, madeira e etc. Isso aqui é matéria-prima, certo? Peixes, cereais, madeira serrada, isso aqui é matéria-prima. Rum. Já da África saíam os escravos para trabalhar nas plantações, certo? E na metrópole vinham os produtos manufaturados, produtos prontos, tecidos, ferragens e manufaturados em geral, certo? Então aqui é o comércio triangular. Saem das colônias a matéria-prima, voltam os produtos manufaturados, certo? Voltam os produtos prontos. E da África, professor, já que a África é uma das pontas do triângulo, os escravos, a mão de obra, certo, pessoal? Essa região aqui das Antilhas aqui era uma região produtora de açúcar, então era importante que essa região aqui tivesse escravos, certo? Já aqui a matéria-prima já era diversificada, algodão, cana-de-açúcar, certo? Cana-de-açúcar nem tanto, porque
A parte aqui da região sul da América do Norte é uma região mais fria, então a cana-de-açúcar não era adaptada, beleza? Então a região norte, quer dizer, a região sul já era mais quente, beleza? Então tá aí o comércio triangular, pessoal. Então o que, que a gente viu hoje? A gente viu os povos pré-colombianos, a colonização da América, a colonização da América Espanhola e a colonização da América Inglesa. Algumas características